Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, onde a gente investiga a origem de grandes ideias, ideias transformadoras e como que o cuidado com a execução fez com que essas ideias se tornassem grandes cases de sucesso. Hoje a gente tem o prazer de receber o Júlio Fiade. O Júlio é um explorador e empresário e na época das explorações o Júlio teve uma ideia, que foi ser o primeiro brasileiro a chegar aos dois polos da Terra. E não só ele teve essa ideia, como ele ainda foi um pouco além e fez questão de chegar a pé. Então eu convidei o Júlio aqui para contar um pouquinho como é que ele conseguiu executar essa ideia e está aqui hoje para contar. Porque de verdade o fato dele estar aqui hoje para contar é, por si só, uma coisa diferenciada. Júlio, seja super bem-vindo. Queria que você começasse contando para a gente de onde que surgiu essa ideia ou essa curiosidade de fazer todas essas explorações. Tá bom, é um prazer, obrigado pelo convite, mas eu queria fazer duas correçõezinhas. Primeiro, que eu não acho uma grande ideia o que eu tive, na verdade é uma ideia de jirico, né? Porque as últimas, por exemplo, expedições que eu fiz sozinho, puxando um trenó para você andar 1.200 quilômetros a pé, num lugar que um monte de gente que foi não voltou, ou voltou faltando um pedaço, para andar numa temperatura de 40 graus abaixo de zero, onde o freezer da tua casa, por exemplo, é 16 graus abaixo de zero, e sozinho. Então não me parece uma grande ideia, né? Parece mais... Por princípio já não é uma ideia Então, transformadora, não necessariamente uma grande ideia. sim. E eu não sou o primeiro brasileiro a chegar nos dois polos, separadamente. Por exemplo, o Polo Sul, o primeiro brasileiro foi um amigo meu, cientista, professor na USP, que foi de avião com os americanos e pousou na estação do Polo Sul. E no Polo Norte, um outro amigo meu, um gaúcho. Mas nenhum dos dois esteve nos dois polos. Então, eu sou o primeiro brasileiro a pisar nos dois polos, mas não o primeiro no Norte nem o primeiro no Sul, o primeiro nos dois polos, independente do meio de transporte. Mas ainda assim, eu fiz isso sozinho, fiz isso andando, arrastando o trenó. Quando eu cheguei nos polos foi com equipe, entre 8 e 10 pessoas, e depois eu comecei a tentar ir sozinho. Júlio, me conta uma coisa, começando, da onde que surgiu essa iniciativa? Vai, não vamos chamar de Tá. boa ideia. Isso, em algum momento você estava sentado, você começou a... Não, isso foi crescente, né? Eu estudei num colégio tradicional aqui em São Paulo, que era muito chato a leitura. Você muito jovem tinha que ler Machado de Assis e essa de Queiroz, que eu acho que para uma criança de 9 anos não tem interesse nenhum. E por rebeldia eu fui mandado para um colégio interno no interior de São Paulo, um colégio alemão, que tinha uma característica interessante, que tinha uma hora de biblioteca para você ler o que você quisesse. E aí um amigo meu, eu não queria ler livros, eu tinha aversão a livros por causa dessas experiências anteriores. E um amigo meu falou, não, lê esse livro aqui que você vai gostar, e era O Velho e o Mar, do Hemingway. E eu vidrei naquilo lá, fiquei encantado com aquilo. Pra você ter uma ideia, quando acabava o horário que a gente tinha de biblioteca, eu fiquei pensando em roubar o livro, para poder ler no banheiro. Eu queria voltar Deixa eu e fazer um, ler. um comentário. Para aqueles de vocês que não leram esse livro, O Velho Mar Hemingway é uma obra clássica, eu considero obrigatória, e é a história de um velho brigando com um peixe no mar. E na verdade, o velho começa a se identificar e ver características dele no peixe, e ele começa a ter uma viagem de autoconhecimento em função daquela relação que ele vem tendo com o peixe. Então, só fechar esse parênteses aqui para voltar para a tua história. E foi assim, eu fiquei encantado com a leitura. E para mim o livro é um livro de aventura. Eu queria estar no bar, me via dentro do barco, brigando com o peixe também, conseguir voltar ou não. E aquilo me levou a buscar outros livros de aventura. E aí comecei só a ler livros de aventura e fui bater nos livros das aventuras polares. E aí eu gamei de vez. E comecei a sonhar em um dia chegar nos polos, mas do mesmo jeito que os primeiros exploradores fizeram, os exploradores polares. Então, tem o Nansen, que é uma geração acima do Scott, do Shackleton, do Amundsen.
e li todos eles e eu queria chegar nos polos andando como eles fizeram. Então foi assim que surgiu essa ideia, né? Olha que coisa interessante. A gente tem conversado com algumas pessoas aqui e a curiosidade é sempre a mãe da intenção ou do conhecimento, né? E a grande maioria das conversas que a gente teve a oportunidade de ter até agora, a origem da iniciativa dessa ideia que depois veio a ser brilhantemente executada, sempre foi alguma coisa a respeito de curiosidade. No caso do Júlio não foi diferente, foi ele estar olhando esses livros, indo buscar esses livros das expedições polares. Você começou com Nansen, Amundsen, Scott, Shackleton, que inclusive, eu já vou fazer um spoiler, o Júlio talvez tenha sido o único brasileiro, ou talvez um dos pouquíssimos, a fazer a escalada que o Shackleton fez na Geórgia do Sul. Mas isso a gente vai chegar lá, certo? Ok. Vamos lá. Aí você começou a pesquisar, entender e teve esse sonho de chegar andando no polo, refazendo um pouco da Sim. história desses exploradores. Mas isso também foi crescente, porque essas explorações polares, as conquistas dos polos, também foram expedições de navegação. O Nansen, tentando chegar no Polo Norte, usou o Fram, que foi construído especialmente para isso, que depois o Amundsen usou o mesmo navio para fazer a conquista do Polo Sul. O Shackleton era um navegador, o Scott era navegador, todos eles são histórias também de vela. E também me apaixonei pela vela, comecei a velejar, e o meu primeiro desafio grande era fazer o Cabo Horn, que eu fiz junto com Oleg Belly, que é um navegador franco-russo muito conhecido, foi um dos meus melhores amigos. E quando a gente virou o Cabo Horn, ele viu que eu estava extasiado, entusiasmado, e ele falou: "Olha, Júlio, você tem que conhecer a Antártica." E era o próximo passo. E aí eu fui, anos depois, velejando com ele para a Antártica, e quando eu pisei na Antártica, eu falei: "Nossa, eu vou chegar lá no Polo Sul um dia." Que ano foi isso, Júlio? Mais ou menos. Quando eu virei o Cabo Horn, foi em 92, 93, por aí. E essa Eu só fui ver neve a primeira vez com 31 anos de idade. quando você pisou na Antártica? Não, eu vi lá no Cabo Horn, eu já vi. Um ano antes. E quando eu falo isso para os outros amigos da Expedição Polar, por exemplo, fui fazer meu trenó na Noruega para fazer essas expedições solos, né? E eu, encontrando esses caras de expedições, eu falava para eles que eu fui ver neve a primeira vez com 31 anos de idade. Eles achavam que vinha uma piada atrás, porque é praticamente impossível imaginar isso para eles, né? O cara aprende a esquiar junto com andar, às vezes esquia antes de andar. É verdade. E aí você fala que você nunca viu neve até os 30 anos e ainda assim é o primeiro brasileiro a pisar nos dois polos, para eles é piada, mas se você imaginar, no Brasil talvez 95% dos brasileiros nunca viram neve É verdade. ao vivo, né? Mas aí você começou com essa paixão, fez essa travessia, né, circunnavegou o Cabo Horn e foi no ano seguinte para a Antártica junto com o Oleg. Sim. Antes de você começar a conceber chegar perto ao Polo Sul. Não, era um plano. Já era um plano. Já era um plano. Mas estava bem distante. E o plano não era ser o primeiro. Meu plano era ir independente. Eu nunca tive o objetivo de ser o primeiro brasileiro a fazer isso. Eu queria ir, podia ser o último. Era um sonho que eu queria. Então, eu não tive a grandiosa ideia de ser o primeiro brasileiro a estar nos dois polos. Eu tive um desejo de realização pessoal de fazer o que os meus ídolos fizeram da maneira mais próxima possível. E foi. E olha, eu vou te falar, das expedições deles para as que a gente fez a pé, não mudou muita coisa. A única coisa que mudou muito foi comunicação. Porque, por exemplo, quando os caras chegaram no Polo Sul, demorou mais de um ano para o mundo saber. Eles foram, invernaram, esperaram a hora certa de ir, foram para o polo, voltaram e chegaram, não estava ainda na hora de ser resgatado. Então isso tudo demorou muito. E estavam na Antártica, velejando até a Europa para alguém ficar sabendo.
Então, não tinha comunicação, ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo. As primeiras que eu fiz eram parecidas com isso, porque a única forma de comunicação era um rádio SSB, você conhece, um rádio enorme, precisa de uma bateria pesada, consome muito bateria, então você tem pouco chances de usar aquilo. E se o tempo está ruim no céu, você não consegue nem transmitir por SSB. Então, basicamente, o que mudou foi comunicação. O resto, tudo muito parecido. Júlio, assim, essa primeira tentativa tua de chegar ao Polo Sul, você começou a se preparar durante quanto tempo antes? Como foi tua preparação e como foi a viagem para chegar até lá? Conta um pouco disso pra gente. Na verdade, o que aconteceu foi que, por uma coincidência, eu fui primeiro para o Polo Norte. Porque era muito difícil montar uma expedição para os polos naquela época. O e-mail estava começando para conseguir reunir pessoas de diferentes, dividir custos, isso era muito complicado. A logística. Expedição polar é basicamente um desafio de logística. E que se a logística não der certo, pode morrer todo mundo. E eu tive um convite justamente na Ilha Geórgia do Sul, que é onde o Shackleton fez a travessia lá que você citou, de um cara que estava procurando gente para uma expedição para o Polo Norte, para ratear custos. E eu conheci o cara na Ilha Geórgia do Sul, quer dizer, no extremo outro do mundo. E me ofereci e fui aceito. Então, eu fui primeiro para o Polo Norte, por mais incrível que pareça. Foi aceito até porque você conheceu o cara na Geórgia do Sul, quer dizer, vamos combinar que só o fato de você estar na Geórgia do Sul Não, já é o cara era uma coisa que te credencia, Na né? verdade, ele não foi nessa expedição, era um super alpinista, o Criquet. Ele tem diversos picos que ele foi o primeiro no mundo a fazer. E a gente fez montanha junto na Geórgia do Sul. Então ele viu que eu tinha alguma capacidade para a expedição. E aí ele me indicou para esse colega dele e nós fomos para o Polo Norte primeiro. Mas quando eu fiz o Polo Norte, foi sucesso, a gente chegou, eu me credenciei a participar de uma expedição ao Polo Sul. E esse mundo era muito pequeno, e aí recebi o convite para fazer Polo Sul no mesmo ano. Quando você foi para o Polo Norte, você também foi puxando o teu próprio trenó ou não? Sim. Todas essas expedições a gente puxa o próprio trenó. E o teu próprio trenó, na verdade, é uma casinha na qual você... Conta um pouquinho o que é o trenó, não, só para o pessoal que está nos seguindo aqui entender, não é um... Tá. É? São dois tipos. Tanto nessas duas primeiras expedições, tá, do Polo Norte e do Polo Sul, eu fui com um trenó tradicional. Um trenó é praticamente uma barquinha rasa que você puxa para ela deslizar na neve. E ali você tem que ter tudo o que você precisa para sobreviver no período que você vai estar no gelo, porque você não tem assistência. Então tem que estar a tua casa, a tua comida, o teu fogão, o teu hospital, tudo tem que estar ali. O teu rádio, Teu SSB. rádio. E tem que levar em consideração o seguinte: quanto mais peso você tem do neutronó, por ele estar mais pesado, você vai demorar mais tempo para arrastá-lo. Se você vai demorar mais tempo para arrastá-lo, você precisa de mais comida. Se você precisar de mais comida, você precisa mais combustível para comer essa comida, porque você não carrega água, que é muito pesado. Você derrete neve para fazer a água da sua comida. Então, quanto mais peso você põe, mais você demora e você precisa de mais coisa. Então, o ideal é você ficar o mais leve possível para poder fazer em menos tempo possível. Esse é o grande desafio. Tanto é que a gente serra a escova de dente no meio, sabe? Chega a esse nível. A esse nível. O papel higiênico você leva as folhinhas que vai usar ou faz que nem a gente fez e usa neve. Porque tudo é um desafio de peso. Então, quanto mais leve você está, mais rápido você vai, você precisa de menos tempo e assim pode ser que dê certo. Mas você já sai na reserva. Então, um imprevisto pode te matar. Se faltar combustível, você vai morrer de fome e de sede, porque você não vai conseguir derreter neve para cozinhar e para comer. E não vão conseguir te resgatar. Às vezes consegue. Às vezes conseguem. Então, eu só queria parar um pouquinho aqui para pedir, chamar atenção para um aspecto nisso aqui, que é o seguinte: o planejamento de quanto você leva versus o tempo que você vai levar, versus, enfim, toda essa equação que você acabou de mencionar aqui, isso por si só já é um desafio para a execução da ideia de chegar no polo.
né? Não estou nem questionando se a ideia é boa, é de jirico, como você colocou no começo. Mas, enfim, dito isso, tem uma outra coisa que é o seguinte: como que eu lido com os imprevistos? E todas as experiências que a gente tem conversado aqui dentro desse Executando Boas Ideias tem um aspecto do executor, da pessoa que está lá ou do time que está lá ajudando a executar aquela ideia, que tem uma capacidade de improvisação e um nível de autoconfiança e de fé, vamos chamar disso do que a gente quiser, muito grande de que você vai conseguir cumprir esse negócio. Então, tava lá o Júlio carregando o trenó dele indo pro Polo Norte. E o urso polar? O urso polar é um problema que você tem que pensar pelo menos nele no Polo Norte, né? O Polo Sul não tem nada vivo. Em cima do platô, você saiu do litoral da Antártica, é o único verdadeiro deserto do mundo. Você não consegue nem pegar uma gripe, você não tem um vírus, não tem nada lá. Mas no Polo Norte tem, e tem o urso polar. E você chegar no Polo... Termina. O urso polar é o maior carnívoro do mundo. Um urso polar grande, um macho, ele pesa em média 700 quilos. Um urso polar velho adulto, ele pesa 1 tonelada. Ele, quando fica em pé, o nariz dele vai a 4 metros de altura. Você imagina você do lado de um bicho de 4 metros de altura. E que corre a 90 quilômetros por hora na hora do ataque. Então é complicado. E ele, no Ártico, onde a gente está andando perto do polo, quase não tem poluição, então o ar é muito limpo. Ele levanta o nariz dele, ele sente o cheiro de uma foca que só subiu para respirar a 40 quilômetros de distância. Agora você imagina, 8 homens andando há 20 dias sem tomar banho, a quanto esse urso já sabe que a gente está lá. É verdade. Agora tem uma coisa curiosa disso daí. O urso, quando ele vai atrás de um grupo assim, ele começa a rodear de longe, você nem está vendo ele já está rodeando. E quando ele ataca e pega o fim da fila, que nem todo predador. Você vê um bando de leão atacando um antílope, sei lá, eles vão pelo fim e pegam os mais fracos, né? Então, uma hora lá a gente viu pegadas de urso, não eram tão grandes, mas eram ursos jovens, que também têm fome e precisam comer. E aí o cara falou para mim assim, nós tínhamos uma arma, a história é meio longa, mas ele falou assim, nossa, com esse urso aí atrás da gente, nós vamos ter que correr bastante, né? Aí eu pensei, correr bastante eu não preciso, eu só preciso correr mais que você. Porque correr mais que o urso eu sei que eu não vou conseguir. Verdade. E todo mundo sabia desse comportamento do urso e sabia que ele vem pelo fim da fila. Bom, as nossas metas de distância, que eram muito audaciosas, começaram a ser batidas em seguida. Todo mundo tinha muito mais para dar do que sabia. Todo mundo tem um potencial que a gente é mais forte do que a gente imagina. Na emergência, numa situação dessa, aflora. Aflora a força, aflora a coragem. E nesse caso, aflorou o deslocamento, que era o que a gente precisava. Tem até uma citação estoica que ele fala, que eu não sei se foi Marcos Aurélio, Sêneca, alguém que falou que é pobre daquele cara que nunca passou algum tipo de perrengue porque a ele não foi dada a chance de testar os seus limites. Então vocês estavam com um perrengue que era um urso querendo comer, estava todo mundo testando seu limite lá, né, de uma forma ou de outra. Exatamente. Mas vocês conseguiram chegar no Polo Norte. Sim. E o legal é que quando você chega no Polo Norte, todo contente, não tem absolutamente nada lá. Não tem Papai Noel, não tem um marco, não tem uma bandeira enfincada lá, que aqui é o Polo Norte. Por quê? O Polo Norte está no Ártico, que não é um continente. É um mar gelado, congelado praticamente o ano inteiro, com gelo em movimento. Então você quando está andando em direção ao Polo Norte, você está andando em cima de uma placa de gelo móvel. Então você tem que corrigir porque o chão também está andando. E o chão pode andar até o contrário, e você ir e não avançar. Então você tem que ir refazendo a navegação o tempo todo. E quando você chega lá, o GPS te prova que você chegou lá, um sextante antigamente te provava que você chegou lá, você enfinca uma bandeira, faz uma festa ali, fica ali sentado, horas depois você já não está no Polo Norte, porque o gelo onde você está andou. As correntes te mexeram e te mudaram de lugar, né? Exatamente. Então é isso. E aí vocês voltaram de lá.
Sim, do Polo lá Norte. a gente foi resgatado por um helicóptero russo que já estava combinado antes, que é uma logística maluca, porque a gente conseguiu acertar com o pessoal, que olha como o mundo era louco, né? Não sei como está isso hoje. Era uma máfia que estava pegando os marfins dos mamutes. Começaram a achar muito mamute na Sibéria. Os caras, para vender esses marfins de mamute, você imagina, um marfim de elefante, que é uma tragédia isso acontecer, mas custa uma fortuna, por isso que os caras matam elefante na África aí para vender marfim. Os caras começaram a achar marfim de mamute, mamute congelado, que com o mundo aquecendo começaram a florar lá, e aí os caras fizeram um esquema para poder pegar esses marfins, e a desculpa era logística para a expedição polar. Então, Quer dizer, nessa. eles forneciam a logística para a expedição polar com a grande. Digamos, a gente pagava parte dos custos, mas era o jeito deles conseguirem Entendi. fazer aquilo driblando autoridades internas, mafiosos de outras quadrilhas, sei lá que rolo era. E aí vocês foram resgatados para esse helicóptero russo para onde? Para a Rússia, Não, claro. não, de volta para cima do gelo, eles faziam um acampamento perto da Sibéria, sob gelo flutuante, pousava um avião, aí a gente entrava nesse avião e ia embora. Foi um Mas negócio. embora para onde? Ah, para a Sibéria. Para a Sibéria. Para a Sibéria. E daí da Sibéria você dava um jeito de voltar para cá. Da Sibéria, aí pegava voo russo interno, aquelas loucuras, né? Que o comandante tá totalmente calibrado de vodka, né? Aí você fala, mas tem o copiloto tá pior dormindo ali, então aquela doideira. Para Mas vocês que não sabem, o Júlio é piloto também. Então, quer dizer, em último caso, né? Mas Júlio, aí você voltou para cá, mordido pelo bichinho de chegar no polo e receber o convite para ir para o Polo Sul. sim. Aí nós fizemos praticamente a mesma coisa. Nós fomos deixados em cima do gelo do continente antártico e diferentemente do Ártico, que está no nível do mar, o Polo Sul está a quase 4.000 metros de altura, a 3.000 metros de altura. Só que equivale a uma montanha de 4.500 metros, porque o ar é mais rarefeito. Então, é um desafio muito maior, temperaturas muito mais baixas, ar mais rarefeito, só não tem o urso, mas tem. E a topografia por si só é um baita de um desafio, porque você tem montanhas que você tem que subir. Não, quando você vem do litoral, um pouco isso. Mas o caminho que a gente faz ali é praticamente um platô subindo lentamente. Entendeu? E nessa expedição a gente não fez o litoral inteiro, do litoral até o polo. A gente fez o último grau de latitude. Então a gente foi deixado no último grau de latitude por um Twin Otter com esquis que pousou em cima do gelo, descarrega tudo a gente lá e fomos embora. E para você ter uma ideia como a história do rádio STSB, uma mulher ela teve um colapso, ela esgotou todas as forças dela e que caiu dura no gelo. E um cara não estava aguentando mais ir também, e a gente tem que preparar um local do resgate, que é onde o avião vem pousar, porque as distâncias na Antártica são muito grandes, não dava para helicóptero. E preparamos uma pista, né? Demarcamos em relação a vento, escolhemos gelo lá, e ficou de um helicóptero, de um avião, quando o tempo melhorasse, buscar ela e esse cara que não queria. Ela não aguentava mais e ele não queria. Só que como eles estavam frágeis, nós deixamos o rádio com eles, que era o único rádio que tínhamos. E se ficasse todo mundo esperando o avião chegar, acabava a comida e morria todo mundo. Morria todo mundo. Então nós deixamos um pouco de comida com eles, deixamos o rádio com eles e saímos numa disparada de sobrevivência para chegar na base do Polo Sul. No Polo Sul tem uma base americana. E então foi muito parecido com a história dos nossos heróis, porque não tinha comunicação e dependia de chegar para ficar vivo. Quanto tempo demorou o avião para chegar depois que vocês deixaram os dois? Não demorou muito, acho que demorou 5 ou 6 dias. 5 ou 6 dias, quer dizer, não demorou muito. Não, mas eu vou te contar que a última expedição que eu fiz sozinho na Antártica, eu percebi, eu tinha que andar 1.200 quilômetros, né, para chegar no polo. Eu tinha andado uns 500, 600, mas eu peguei muito vento contrário esse ano e estava não conseguindo e vi que a minha comida iria acabar.
E eu tinha ração de sobrevivência para 10 dias. Ração de sobrevivência é uma comida que pesa um terço da tua comida normal, mas vai te manter vivo se você ficar parado. Se você gastar energia também não dá. E aí eu fui até acabar a minha comida normal para aproveitar o máximo e tentar chegar ao máximo que eu conseguia. A hora que entrei na comida de sobrevivência, eu falei, opa, agora não dá mais. Chamei o resgate. Ele veio 6 horas depois de terminar o 10º dia. Quer dizer, demorou 10 dias e mais um pouquinho. Se ele demorasse mais, eu não estava aqui contando para você a história. Agora, olha que coisa. Você ficou esses 10 dias parado no mesmo lugar com a tua razão de sobrevivência esperando chegar ao resgate. Eu não fiquei totalmente parado, porque eu fiquei procurando por perto o melhor lugar para o avião pousar. Porque o meu grande medo era o avião me ver, achar que não é bom o local para pousar e arremeter. E eu, como piloto, eu sei. E ele precisa, para fazer um voo desse, um pouso desse, condições muito boas. Porque você conhece bastante aviação também. Imagina um gelo branco, um horizonte branco, porque às vezes o céu não está azul, está esbranquiçado, e o cara vindo para pouso, ele não enxerga o que é pista, Ele o não que é tem nenhuma chão, o que referência. ele vem, bate de bico, ou ele não acerta, ele arredonda muito alto e cai e quebra o avião. Então você tem que montar condições muito boas. E eu fiquei procurando um lugar que ele não pudesse recusar. E para demarcar a pista, para ele enxergar, eu peguei tudo que eu tinha, roupa, cueca, meia, trenó, e espalhava para demarcar as laterais da pista. E eu fiz isso 2 vezes, de botar tudo e depois recolher tudo, procurar outro lugar. Então eu não fiquei totalmente parado, mas eu fiquei praticamente parado, economizando energia. Você falou de 1 grau de latitude, né? Você falou que foi deixado a 1 grau de latitude do polo. Conta para todo mundo aqui quantos quilômetros é 1 grau de Isso latitude? aproximadamente são 120 quilômetros, que a gente fica um pouquinho antes para não dizer que roubou. E nesse caso são 120 quilômetros. Quantas vezes você tentou chegar no Polo Sul? Ou você chegou? Não, esse aí eu cheguei. Sim. Sim, mas depois eu quis fazer sozinho, do litoral até o Polo Sul, que essa é a verdadeira expedição ao Polo Sul. É você pegar e sair do mar e chegar no Polo, sair do nível do mar e chegar no Polo a 3.000 metros de altura. 3.000 metros de altura na Antártica. Na Antártica. Que equivale a uma montanha de 4.500, porque o ar é mais rarefeito nos polos. Assim como a Terra é achatada, as camadas atmosféricas também são achatadas. E essa sozinho, eu fiz um treino e 3 tentativas. E sozinho ainda não cheguei. Mas aí que eu fiz esse trenó, que é o que você me perguntou lá no começo. Né? Que você treinava para rebocar o trenó, puxando as suas filhas dentro de um pneu no Pacaembu, não era essa a história? Sim. Isso não, desde as primeiras. Desde as primeiras. Dessas do Polo Norte e do Polo Sul, eu fazia isso. Na verdade, eu não botava minhas filhas dentro do pneu. Eu tinha que treinar igual eu estivesse andando puxando um trenó. Os meus amigos noruegueses, franceses, canadenses, eles iam para a neve e puxavam o trenó na neve. Como eu trabalhava e morava em São Paulo, eu amarrava uma série de pneus de carro num cinturão de bombeiro que é largo para espalhar o peso na cintura. Pegava 2 bastões igual de esqui e andava arrastando esses pneus dentro do estádio do Pacaembu quando podia, porque tinha aquela pista de corrida em volta do campo. Lá eles me liberavam para eu ir à noite treinar lá quando não tinha jogo. Quando tinha jogo eu ia só depois do jogo. E quando eu ia de dia, ou pelas ruas do bairro Pacaembu ou dentro do estádio, eu arrastava os trenós e punha uma mochila e punha uma das minhas filhas nas costas para aumentar o peso e aumentar o trabalho. E era engraçado que ela gostava, a Alice principalmente, ela ia segurando nos meus cabelos. E quando eu parava para descansar, ela puxava igual um cavalinho para andar mais. Então, Ô, Júlio, mas você falou desse último trenó, que foi o que eu me referi. Você desenhou esse trenó e construiu também, né, ou não? eu tive a ideia de fazer. Porque o que é o problema de um trenó tradicional? Você tem um trenó e você leva a sua barraca lá dentro, que é a sua casa. E quando o vento começa a aumentar, e nessas regiões polares o vento entra e às vezes entra muito forte, você tem que tomar uma decisão.
Se você para e monta a sua barraca para esperar o vento parar, ou você vai continuar andando com esse vento. O problema é que se o vento aumentar muito forte, você não vai conseguir montar a barraca. Não vai. E se você tentar montar a barraca e o vento arrancar a barraca da sua mão, o que é muito fácil de acontecer, você é um homem morto. É. Você está na Antártica ou tem no barraca. Ártico, a temperatura baixa, mais o vento forte, lá sem proteção, você está morto. Então, quando o vento começa a ficar perigoso, você para a tua expedição, monta a barraca e você está consumindo comida, tempo, combustível e começa a andar para trás. Claro. Então, eu imaginei um trenó que fosse ao mesmo tempo a minha barraca. Que enquanto eu conseguisse andar, eu poderia andar. E quando eu não aguentasse mais, eu abria a porta, entrava dentro do trenó e estava na minha barraca. Então, eu tive essa ideia, fiz um esboço e levei para um amigo meu, o Alexandre Camargo, e ele fez um projeto lindo, de um trenó aerodinâmico, parecia um negócio assim meio disco voador, futurístico, assim, porque era bem aerodinâmico e para mim aquilo era perfeito. Só que aquele problema do peso que eu te falei. Claro. Meu trenó só serviria se ele pesasse igual um trenó normal para levar minhas coisas, mais uma barraca. Ele não podia pesar mais que isso, que não funcionaria. E aí eu procurei um cara que é do mundo náutico também, que trabalhava com fibra de carbono, fez coisa para o Betão Pandiani, por causa que depois eu apresentei ele para eles, o Lorenzo, que era um especialista disso, que tinha uma pequena firma júnior dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, com o desenho do Alexandre e mais o material do Lorenzo, eu construí esse trenózinho, que foi um super sucesso no meio das expedições, mas infelizmente, por problemas meus, não do trenó, eu não consegui chegar no polo com ele. Mas a ideia foi copiada na Noruega, foi copiada no Canadá, na França, porque além de ser muito legal, muito prático, ele, no norte ele tem uma grande vantagem, ele te protege do urso polar. Você trancado ali, o urso não te pega. Numa barraca, o urso destrói tudo e te pega. Né? A gente falou bastante o Júlio mencionou aqui o Scott e o Amundsen, que foi aquela corrida para ver quem chegava primeiro no polo, né? E foi quando o Amundsen chegou, usando os cachorros e coisa e tal, que é quem tinha. E o Scott faleceu na volta. Então esse livro é bonito pra burra, não me lembro o nome do livro. The Last Place on Earth, o último lugar na Terra. O último lugar na Terra. Então, quem tiver oportunidade, tiver interesse por essas coisas, vale a pena. Você também tem um livro publicado, né, Júlio? Eu tenho um livro. Que a gente não encontra mais, só em sebo, em algum lugar assim, mas é muito legal o teu livro. Eu tive chance de ler teu livro antes de te conhecer. Então, é muito bacana, que você conta no detalhe essas expedições e coisa e tal, foi muito bacana também. Obrigado, pô. Mas eu acho que tem mais uma coisa que eu queria só explorar com você, que foi essa tua escalada do Shackleton. Para quem não sabe, o Shackleton foi um explorador britânico que tentou chegar no polo, junto com um veleiro dele, que era o Endurance, e o veleiro ele acabou pegando um ano muito ruim de neve, o Endurance foi esmagado pelo gelo, ele acabou ficando com toda a tripulação dele flutuando por banquisas durante um ano, conseguiu não ser resgatado de novo, foi parar numa ilha que era a Ilha Elefante, e aí disso ele pegou o marceneiro dele, que era não me lembro o nome, esse cara pegou o único barco que eles tinham arrastado com eles depois que o Endurance foi esmagado pelo gelo, eu lembro o nome, chamado James Craig, o baleeiro. Eram 3 barcos. Eram 3 barcos. Um deles era esse, e eles tiraram pedaços dos outros para melhorar esse, para ele conseguir fazer a viagem. E esses caras saíram da Ilha Elefante, fizeram uma travessia de 1.600 milhas náuticas, ou alguma coisa assim, deve ser mais ou menos isso, né? Num dos mares mais violentos do planeta. Na pior época. Na pior época. Conseguiram chegar na Geórgia do Sul, no lado errado da Geórgia do Sul, e fizeram uma escalada impossível da Geórgia do Sul até chegar numa baleeira. E a verdade é que o Shackleton, depois de 2 anos e meio, conseguiu resgatar toda a tripulação dele, não perdeu nenhum homem. Então, isso é uma das maiores histórias de resiliência do espírito humano que eu conheço, é maravilhosa, eu sou fã dessa história. E você fez essa escalada, né, na Geórgia do Sul também. Essa história é muito legal e ela também é principalmente, para mim, uma história de liderança, porque foi importantíssima a liderança do Shackleton para tudo isso dar certo, porque os conflitos que ele solucionou, por exemplo, o marceneiro era um dos piores dos caras,
Ele pôs o cara dentro do barco dele para ir com os outros, para não deixar o problema para trás, por exemplo. Todo tipo de solução que ele dava para os problemas e manter os caras motivados, é inacreditável o que esse cara conseguiu. Tem uma parte, por exemplo, quando o barco é esmagado, era a casa deles, tudo que eles tinham estava ali. A chance de voltar para casa era o barco. Quando o navio começa a ser esmagado, e eles estão presos ali muito tempo, na hora de tirar todo mundo do barco, em vez dele falar para os caras, abandonar navio, não sei o quê, ele chega para os caras e fala assim, chega de ficar parado aqui, agora vamos para casa. Fala isso, agora vamos para casa. Todo mundo desembarca contente, eles andam, sei lá, 1 quilômetro e montam o acampamento lá, mas já estão andando para casa. E ele, quando começava o clima a ficar pesado, vamos para casa, mudava o acampamento de novo. Então, tem lições de liderança ali espetaculares, sabe? Espetaculares. E esse desafio da logística, de trabalhar com pouca mercadoria e fazer aquilo dar certo, a gente vê esse desafio no comércio o tempo inteiro. Você vê um supermercado, uma loja de shopping, é um caso de cobertura e ruptura o tempo inteiro. É você ter aquilo na prateleira para o teu cliente ir lá comprar, mas também não pode ter pouco para faltar para o próximo cliente e pode ter muito porque você ocupa espaço de outras mercadorias e se você tem muito, está vencendo no estoque, quando venceu a validade do produto não serve mais ou venceu a coleção. Então, esse tipo de situação de sobrevivência numa expedição polar é a mesma coisa que se encontra no dia a dia das empresas que eu tive, do comércio, da tua agência, sei lá, todo esse lugar tem isso. Se você não lidar com seriedade para se manter vivo, e eu me treinava para voltar vivo para casa. Eu nunca fui um cara que pensou que não ia voltar para casa. Minha vida era ótima, que eu tinha uma família linda, que eu tenho até hoje, eu tenho uma vida confortável, não tinha problemas financeiros nem de saúde, não tinha por que eu me matar. Então eu fiz tudo pensando no máximo de voltar para casa, e voltar inteiro. Esse era o meu desafio. Eu desisti de uma expedição que eu iria chegar no Polo Sul, que foi o grande sonho da minha vida, mas eu ia perder um dedo do pé. O meu dedo do meio do meu pé esquerdo congelou. E eu ia perder o dedo. Mas eu estava tão focado que eu não estava nem ligando para isso. A minha sorte é que o meu patrocinador era um plano de saúde e ele falou assim para mim, você voltar e perder o dedo, a minha imagem de plano de saúde te patrocinando não é ruim. Desiste agora que eu te patrocino de novo. Aí eu falei, vou pensar. Ele falou assim, eu confiei em você, agora confia em mim e desiste. Foi a minha sorte. Imagina, eu teria perdido um dedo do pé para chegar no Polo Sul, que eu já tinha chegado, né? Então, tem um monte de variáveis nessa história toda. E às vezes um cara de fora cuida de você melhor do que você mesmo, né? Gente, o Júlio, além de ser um grande amigo, é um sujeito que eu respeito muito em função de toda essa iniciativa e tudo isso que ele vem fazendo. E o Júlio é um grande executor e sempre teve, além de planejar com muita minúcia cada uma dessas expedições aqui que ele fala com tanta naturalidade, imagina o que tem de logística e pensamento e planejamento por trás de tudo isso. Mas uma coisa que ele nunca perdeu foi essa capacidade de improvisação e o foco para poder fazer essas coisas. Então, Júlio, eu super te agradeço pela tua participação no nosso videocast, tá? E desejo que você continue com esse mesmo espírito, cara, empreendedor e desbravador e curioso que você sempre teve. Legal, para mim foi legal, eu gosto de falar disso, eu agradeço o convite. Para mim, cada vez que eu falo das minhas expedições, parece que eu estou lá de novo, eu revivo isso, então eu gosto muito de fazer. Obrigado, Geraldo. Boa!